Se você tivesse uma pergunta científica, você procuraria um cientista. E eu presumo que esperaria uma resposta racional. E se tivesse uma pergunta filosófica, procuraria um filósofo. Talvez uma resposta um pouco menos racional, mas ainda coerente. Agora eu tenho uma pergunta religiosa e venho até você, como um homem religioso, para responder aqui e agora. Eu não sou ateu, não consigo me aliar ao relativismo moral, sou agnóstico e invejo sua fé. Quero saber por que eu deveria acreditar que é mais provável que Deus exista do que não exista. Você não precisa provar absolutamente que ele existe. Só quero saber se é mais provável que sim do que não. E quero que você me mostre isso. Ok. Obrigado por fazer essa pergunta honesta. Agradeço de verdade. A razão pela qual acredito que Deus existe é por causa de certas evidências. Primeira evidência. A ordem e o design do cosmos me apontam para algum tipo de mente inteligente. Minha experiência de vida me mostra que para trazer ordem eu tenho que trabalhar duro. E quando fico doente, não procuro um curandeiro aleatório. Quando fico muito doente, procuro um médico altamente treinado que entende a ordem e o design do corpo humano. Minha experiência me ensina que ordem exige uma mente inteligente por trás. Ela não surge por acaso. Segunda evidência. A vida, na minha experiência, sempre vem da vida. Não importa se é vida vegetal, animal ou humana. Você nunca vê vida surgir do que não é vivo. Ou seja, você nunca vê o animado vir do inanimado. Então, o que é mais razoável eu crer? No princípio Deus ou no princípio matéria e energia? Porque eu só vejo vida vir de vida, nunca vida surgir da não-vida. Portanto, é muito mais plausível e razoável acreditar no princípio Deus. Terceira evidência, o argumento moral. Acho que você estava aqui enquanto eu estava falando sobre isso. Estou convencido de que, embora não existam muitos, existem pelo menos alguns absolutos morais. Apesar de haver muita zona cinzenta ética, provavelmente mais área cinzenta do que certo e errado em preto e branco. Há momentos em que o certo e o errado são claramente preto no branco, cristalinamente claros, absolutos morais reais. Absolutos morais. Absolutos morais. Essas são as 3 razões? Essas são as 3 primeiras razões. Ordem e design vindos de uma mente inteligente. Vida vindo da vida, não da não-vida. Absolutos morais. Quarta razão, o amor. Minha experiência de vida me mostra que o amor é crucial no meu casamento, na minha família, nas minhas amizades. O amor é uma motivação essencial na minha vida, e quando ele falta, a vida se torna muito estéril, muito vazia. A única forma de o amor ser real é se houver algo mais na realidade, além de matéria e energia. Tem que haver algum tipo de Deus que nos criou com essa capacidade inata de amar genuinamente. Se não há Deus, então o estudante da Universidade Duke estava certo quando disse: o amor é apenas um impulso biológico para preservar o nosso pool genético. E eu respondi a ele: você realmente acha que isso foi o que motivou Madre Teresa a trabalhar com os moribundos em Calcutá, na Índia? E ele disse: sim. Eu discordo fundamentalmente disso. Minha experiência na vida é que não. Madre Teresa foi motivada pelo amor aos moribundos em Calcutá. Foi por isso que ela fez o que fez. Não foi motivada primariamente por um instinto de preservar o pool genético. Essa é a quarta evidência. 4. Sim. Posso fazer algumas perguntas sobre isso? Claro, vá em frente. Sobre a ordem. Eu entendo um pouco sobre computadores, não muito, mas um pouco. E sei que existem programas de computador que escrevem programas muito complicados, com altíssima ordem, que executam tarefas de forma extremamente organizada. Mas eu não diria que o programa que os escreveu é uma vida, ou que é capaz de amar, ou de pensar da forma como eu entendo o pensamento. Eu já vi ordem. Ordem. Surgir de coisas. Aparentemente desordenadas, de ocorrências aleatórias. Já vi ordem que não necessariamente veio de uma fonte racional ou intencional. E já vi ordem surgir de uma fonte racional e intencional, mas que era muito má, ou que você chamaria de má. Então, em primeiro lugar, eu argumentaria que já vi, ou penso que vi, ordem surgindo do caos, e sei que já vi, ou gosto de pensar que vi, ordem vindo de algo que você classificaria como mal. Então, se existe ordem a partir do caos, e se existe ordem que vem da maldade, por que a existência de ordem implicaria necessariamente em uma entidade boa que criou essa ordem? Ok, eu tenho fortes discordâncias com o seu primeiro ponto e concordo totalmente com o segundo. Acho que é bem claro que um computador vem de uma mente inteligente. Eu nunca conheci um computador que surgiu por acaso. Então, claramente, o computador foi feito por uma mente inteligente. Isso não é problema.
Mas você levantou uma questão enorme quando falou sobre o mal. Acho que você está absolutamente certo. Acho totalmente possível que essa mente inteligente seja um tipo de mente distorcida, um Scrooge, deformado, por assim dizer. Ok, então qual era o segundo ponto mesmo, só para relembrar? Ok, o segundo ponto é, vida vem da vida, não da não vida. Esse é mais difícil para mim. Eu não sou biólogo, mas sei que existem muitas teorias que dizem que, dadas as condições certas, os materiais certos, uma carga elétrica adequada, por assim dizer, e a atmosfera certa, a gente consegue criar proteínas, consegue criar enzimas, consegue criar moléculas complexas. Ok, meu ponto é, eu não ficaria chocado se os cientistas conseguissem criar vida. Porque é exatamente isso que eu acredito. Uma mente inteligente cria a vida. Meu ponto é, você precisa ter uma mente inteligente presente. A vida não surge da não vida por acidente. Você não acha possível, nem remotamente possível, ainda que infinitesimalmente possível, que em alguma poça primordial, um raio tenha atingido um complexo de moléculas que gerou uma enzima, que então permitiu a evolução disso tudo ao longo de bilhões de anos? Tudo é possível. Possível? Correto. Tudo é possível. Estatisticamente... Mas Deus é mais provável? Exatamente. Para mim, como um ser humano pensante, a pergunta é: o que é mais plausível à luz das evidências? O terceiro ponto era? O terceiro ponto, absolutos morais. Esse eu não tenho um contra-argumento. Quarto? O quarto ponto, amor. Esse eu não entendi. E eu realmente gostaria que você me explicasse melhor. Claro. Eu não entendo o que você quer dizer com isso. E nunca experimentei o que você está falando. E sinceramente, eu sou bem feliz com a minha vida. Tudo bem. O que estou falando é o seguinte. Nos anos 60, houve uma revolta na Sorbonne, uma universidade francesa em Paris. Um jovem se aproximou de um homem barbudo e perguntou: "Com licença, senhor, pelo que você está protestando?" O homem barbudo respondeu: "Estou protestando contra este mundo podre." O jovem perguntou: "O senhor acredita em Deus?" O homem respondeu: "Não, sou ateu." O jovem perguntou: "Você ama alguém?" O homem baixou a cabeça e disse: "Sim, eu amo uma mulher com quem tive um filho e ela está morrendo de leucemia." O jovem então disse: "Se ela está morrendo de leucemia, por que você não a abandona e sai por aí procurando alguma outra gata que te excite mais?" O homem barbudo recua com raiva e quase dá um soco no jovem. O jovem então disse: "Com licença, senhor. O senhor disse que não acredita em Deus. Pois bem, se Deus não existe, então também não existe nenhuma habilidade humana inata de realmente se importar com outra pessoa. E se essa mulher está perdendo a capacidade de te satisfazer, porque o corpo dela está se desfazendo por causa da leucemia, por que o Senhor não a abandona e procura outra gata que te atraia mais?" Então o jovem tirou do bolso um evangelho de João, onde lemos que Deus existe e esse Deus é amor. E quando ele criou você e a mim à sua imagem e semelhança, ele colocou dentro de nós a capacidade inata de amar. Por isso todo ateu ama, todo agnóstico ama, todo teísta ama. Por quê? Porque somos seres humanos, não máquinas. Somos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Esse amor é a única emoção que Deus colocou em nós? Ou todas as nossas emoções vêm de Deus? Não, Deus nos deu emoções, mas por causa do nosso pecado, nós podemos deturpar essas emoções. O exemplo clássico é a raiva. A raiva em si não é o problema. Diante do mal, Deus se ira. Diante do mal, eu também deveria me irar. Isso é indignação moral, é raiva justa. Mas por causa do meu egoísmo, da minha pecaminosidade, eu deturpo essa raiva e perco a paciência com alguém só porque a pessoa entrou na minha frente na fila do aeroporto. Será que ela não sabe com quem está lidando? E aí eu explodo numa raiva egoísta. E isso é pecado. Podemos conectar isso com o seu argumento da criação ex nihilo, criação a partir do nada? Você tem um argumento de que tudo vem de Deus. Mas havia alguma coisa antes de Deus? Havia alguma coisa? Não, Deus é eterno, então não havia nada antes dele. Então tudo vem de Deus? Não, nem tudo vem diretamente de Deus. Porque Deus deu a você e a mim dons criativos. Obviamente Deus não criou sua jaqueta ou seus óculos. Obviamente Deus não construiu esse prédio. E obviamente se eu for até aquele cara ali e der um chute no queixo dele, não foi Deus quem fez isso. Ou se eu for até ele e der $1, não é Deus dando esse dólar. Então, como Deus nos deu dons criativos, nós também podemos criar. E criamos o tempo todo. Algumas coisas vêm de Deus, outras do homem. Homem aqui no sentido geral, homem e mulher.
Sim, Deus nos deu dons de criatividade. E quanto aos absolutos morais, você diz que alguns existem. Então onde os encontro? Em 2 lugares. Primeiro, na sua consciência. E segundo, você pergunta: Deus revelou algum padrão pelo qual eu possa medir minha consciência? Jesus Cristo afirmou ser esse padrão. Seus ensinamentos éticos são esse padrão. Você os encontra no Sermão do Monte, Mateus 5-7, e também nos 10 Mandamentos, Êxodo 20. A consciência é a primeira fonte? É a primeira fonte, certo? A minha consciência me incomoda, mas a minha consciência guia meu comportamento de forma muito diferente da sua, eu suponho. Sim, está certo. Eu sou extremamente egoísta e ajo quase exclusivamente em meu próprio interesse. Também está assim que certo. minha consciência me guia? Eu me arrisco a dizer que de vez em quando você sente culpa. Talvez não com frequência, mas às vezes. Meu ponto é... Na verdade, não. Você nunca sentiu culpa? Não culpa. Já me arrependi das minhas ações no sentido de que elas não tiveram o resultado que eu esperava. Não foram tão benéficas para mim quanto pensei que seriam. Isso é arrependimento, não culpa. Entendi. Falando por mim, já experimentei culpa. O que significa que eu estava convencido de que o que fiz foi errado. Comparado a quê? A algo além da sua consciência? Tudo o que sei é que senti culpa. Minha consciência me informou disso. Essas 4 razões que você apresentou fazem você concluir que é mais provável que Deus exista do que ele não exista? Correto. E ainda tem mais uma. Seu agnosticismo. Ok. Sim, ele é uma opção intelectual para mim, mas na prática é uma impossibilidade. Todos os dias você precisa estabelecer prioridades. Todos os dias você toma decisões éticas. E suas prioridades na vida e suas decisões éticas na vida revelam claramente que você não é agnóstico. Você crê em algo. Você crê em alguém que o motivou a estabelecer as prioridades que tem. Obviamente, eu não sei no que exatamente você crê, mas o que quer que seja, isso tem claramente motivado você a investir seu dinheiro da forma que investe, seu tempo da forma que investe. Há muitas pessoas que dizem, sou agnóstico, eu não sei, mas na prática, o modo como vivem mostra que creem em algo. Então seria mais honesto, da minha parte, dizer que na prática, eu creio em mim mesmo. Talvez eu tenha interpretado mal o agnosticismo. Sempre entendi como: eu não sei o que há aí fora, e não vou tomar nenhuma decisão sobre isso. Eu apenas escuto quem tem algo a dizer e vejo o que penso. Certo, acho que intelectualmente você pode fazer isso. Mas depois você tem que sair e viver sua vida. E o modo como você vive sua vida mostra se você reconhece Deus ou não. Veja, essa é a parte embaraçosa do que estamos discutindo aqui. A parte embaraçosa é que isso não é como escolher entre jaqueta de couro preta ou marrom, que é totalmente uma questão de preferência pessoal, ou se você prefere Pepsi ou Coca-Cola. Porque veja, não importa muito se você prefere jaqueta de couro preta ou marrom, ou se prefere Pepsi ou Coca, são questões bastante irrelevantes. Mas a existência de Deus não é como escolher entre Pepsi e Coca, ou entre jaquetas pretas e marrons. É uma questão que vai direto ao coração da existência humana, porque é uma questão de qual é o sentido e propósito da sua vida. Por que você vive de forma ética como vive, e quanto à vida após a morte, você algum dia terá que prestar contas a alguém pelo modo como viveu sua vida? Veja, por causa da natureza extremamente séria das questões que estão envolvidas na existência de Deus, embora eu possa dizer, não sei se Deus existe ou não, o modo como eu vivo minha vida, o sentido que atribuo à minha vida, as decisões éticas que tomo, tudo isso revela no que eu realmente creio sobre a realidade.